Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Desejo uma excelente sessão a todos, um pregão excepcional, muita saúde e muita paz. Contem sempre comigo e com a minha equipe. E, pessoal, hoje trago o meu querido amigo Antônio Montiel, um excelente trader, professor, conhece o mercado nacional e internacional. Nós estaremos juntos na 9ª edição do Pente Fino, 19h30, ao vivo, gratuito, aqui no YouTube. Eu aguardo vocês. Vamos começar os estudos desta quarta-feira falando do dólar. Vejam que os estrangeiros continuam fazendo pressão no dólar, na venda. E os institucionais reduziram o saldo vendedor, quer dizer, eles compraram. E a pessoa jurídica, financeira e não financeira movimentaram um pouco a posição. Então, em que resulta esse tipo de movimentação? Queda no dólar. Eu vejo, eu até comentei isso ontem na live lá no Instagram, para mim aparece muito claramente nesta... Hoje tem fluxo cambial, a gente vai ter uma leitura mais fidedigna. Mas para mim é muito claro que os estrangeiros estão retornando, né, aos poucos. Até o dia 23 eles somam 6.425 milhões, 576 mil. Então eles estão comprando gradualmente. Ontem os estrangeiros movimentaram muito pouco, assim como os institucionais, suas posições no índice futuro, sem novidades. E agora veremos aqui o que os nossos amigos deixaram no YouTube. Então vamos lá. Eu deixo todos os meus estudos aqui, tá, à disposição de vocês. Fábio Monteiro, aproveitei para comprar mais alguma coisa na carteira do Grupo Fechado. Acho que ele está falando da queda de ontem. Legal. Muito bem. Querido amigo Marcos Pereira, caro professor, coragem, força, fé, saúde e paz. Faca na caveira, Marcos. Obrigado pelo estudo da Profarma. Disponha, pessoal. Aqui é o espaço de vocês. Nenhuma pergunta vai deixar de ser respondida, por mais simples que ela seja. Aqui você tem o nosso respeito, carinho e amizade. Felipe Falcão, o BMG, Vagnão, que posso esperar? Eu acho que a gente falou sobre o ativo ontem, né? BMG B4. Esses bancos modernos ou que foram modernizados por gestão, como o BID, por exemplo, né? São state of art, o estado da arte no momento. Né? Uma situação de administração de posição, está bem esticado. Assim como, por exemplo, BPAC 11. Assim como, por exemplo, Banco Pan, que foi modernizado pelo próprio Pactual, que é dono do banco, digamos assim. Então são principalmente Banco Pan e BID administrar a posição para quem está dentro. Você pega alguns bancos, como por exemplo, fazer uma geral dos bancos aqui, ABCB4, né, não tem um fluxo tão positivo. E é o caso também BMGB4. Eu hoje, se eu fosse montar uma posição, eu não compraria, nem que eu tivesse 20 ativos na carteira, eu não compraria BMG. Porque você pega os bancos mais tradicionais, eles estão bem descontados. Por exemplo, hoje teve o balanço de Santander. Olha a alta. Lembra que eu comentei que Santander estava num ponto de compra, mas isso foi ontem. Muita gente agora já está realizando lucro, ou vai conduzindo, ó, pelo 39,68, algum ponto intraday. Então tem um momento de você entrar. Mas, por exemplo, você tem uma visão de médio prazo, você vê um Itaúsa, Itube, por exemplo, nessas condições, eu prefiro
né, bandas de Bollinger justapostas em Itaúsa ou aqui em Bradesco, eu prefiro um banco de maior porte nesse momento do que BMG. Tanto que o setor está em alta e ele não reage. Então não compraria. Ó, as bandas de Bollinger justapostas e Banco do Brasil. E o próprio FNC está com as bandas de Bollinger justapostas rompendo uma região de resistência que você pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, uns 6 pontos de resistência ele está rompendo mais alto, que é o 111,547, 111,521, é realmente este, ó, o 111. 547, correto? Deixa eu ver aqui. É o... Peraí, eu me enrolei. Eu tava vendo outra coisa aqui. 111,547, é isso mesmo. Então, nós temos no setor bancário algo novo. Capaz até de colocar a bolsa num novo patamar, se este movimento for firme. Correto? Tem que ver se hoje, agora o que que acontece? Um detalhe muito importante, hoje a gente tem o Federal Reserve, e o Federal Reserve sempre é importante. Eu não comentei nem no cenário que foi mais cedo, tampouco no Telegram, sobre o saldo do Caged, porque saiu logo em seguida, né? Então, ó, sobre o mercado de trabalho aqui no Brasil, né, pessoal? Então, ó, o saldo líquido de emprego formal positivo em 184.140 vagas em março. Então, após a criação recorde de 395.166 vagas em fevereiro, dado revisado hoje, o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 184.140. Acho que o mercado gostou, o mercado não desacelerou depois desse dado. Ó, o setor de serviços abre 95.553 vagas. Não. O que disse o Guedes aqui, amanhã chegam novas vacinas da Pfizer. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí o Mourão falando sobre Sputnik V, né, reprovada pela Anvisa. Ó, então depois da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, rejeitar o pedido feito por estados para a importação da Sputnik V, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que hoje, 28, que a agência reguladora fez um trabalho técnico e bem avaliado por especialistas. Segundo eles, cabe agora ao Instituto Gamaleya, que produz imunizante, apresentar os dados necessários cobrados pela Anvisa. A Anvisa também pediu mais documentos para o Instituto Butantan. Né, o Butantan está desenvolvendo uma vacina aqui no Brasil. Então, em relação aos bancos, é isso. Ok? Então, Wagner Ribeiro, meu xará, mercado começando a dar boas-vindas ao sempre vermelho mês de maio. Será que vai ter um Salman Go Away? Então ele pediu BMG, eu já fiz. Aí tem BBSE 3. Então BBSE 3. É o que eu comentei ontem, tem um sinal forte assim de fundo, o pessoal não tem. Mas entre a compra e a venda eu compraria. Pode ser uma compra hoje, né? Se fechar assim ficaria uma ave migratória, então... Lídio Belotto, boa tarde Wagner, boa tarde Lídio. Ele pede a Via Varejo, claro. VVR3. VVR3 é um ativo que vive um momento diferente, pessoal, do que ela viveu anteriormente, né? Houve redução de volume, de interesse do mercado, não tem sinal de fundo.
Hoje, sendo bem sincero, se eu fosse comprar um ativo de varejo, seria mais fácil eu comprar uma Gemate da vida ou uma Lojas Quero-Quero do que a Via Varejo, sendo bem sincero. O ativo ele não pode viver da sua fama anterior, digamos assim. Opinião minha, né? Aí o Eduardo falando com isso estava dando... Ah, sim, tá. Ontem foi um dia de queda, né? A ESB3. Eu nem conheço esse papel. A ES Brasil. Olha, fazia tempo que eu não acompanhava. Ó, um estudo bem técnico aqui deste ativo pedido pelo nosso querido aluno Eduardo. 17,56. Houve um rompimento falso. É o padrão mais perigoso que tem para quando o camarada ou a senhorita estão comprados, ou a senhora, o investidor ou a investidora. Por quê? Olha que trairagem, ó. Aparentemente uma barra elefante, mas não tem volume. Neste dia o stop estava aqui em 17,50, 17,52 e houve um gap de fuga para cair fora do ativo, sem medo. Ah, mas a tendência é de alta, só que você tem mais de um padrão apontando para baixo. Aí o que ela fez? Ela repicou. Eu não... Olha, tá numa região de suporte, né? 15 com 15. Seria uma compra assimétrica também. Bem provavelmente você vai continuar vendo o movimento de queda e vai perder grana, mas também se subir você explode, né? Aqui tem um gap, 15,06. Ontem veio no 15,12. Esse gap está traindo o preço, né? O mercado está sendo guiado pelo gap, está funcionando como um farol. Né? André Akira, boa tarde, obrigado pelas análises que solicitei. Parece que o menino vai buscar o gap do horário do dia 13 e tal. E depois rumo ao topo histórico. Ele começou que o gap só aparece no gráfico perpétuo. Perfeito. Bruno Liberati, fala professor, tudo bem? Tudo ótimo. Bruno, cantei a bola do milho, cantou mesmo. Tem muita demanda, né, para animais, para consumo humano, etanol nos Estados Unidos. Ele pediu Alibaba, claro, será feito. Baba. Alibaba já fez parte de carteira minha lá fora. Alibaba tem uma movimentação complexa, né? Não fechou esse gap. Esse maior, sim. É aquela história, eu não operaria o papel. Sabe aquela velha história que eu conto? Eu acho que tem N opções lá nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Mas não é um ativo que me encha os olhos como alguns outros o fazem. Ok? Vinícius Silveira, bom dia, professor, bom dia. Parabéns pelo excelente trabalho, muito obrigado. Ele pede Sanepar e BR Foods, claro, será feito. Fábio Monteiro comentou que o mercado está muito volátil, estava mesmo ontem. Então vamos ver SAPR13 e BR Foods. SAPR3 não, SAPR11. A Sanepar, ela tá testando a cabeça do pivô, né? Tá tipo vivendo de passado aqui o ativo. É um ativo duro de operar. Duro de operar, é um ativo traiçoeiro. É ativo para bater renda fixa, mas no momento... Aquela história entre a compra e a venda eu compraria, mas ela está com uma inclinação de baixa, mesmo num dia de recuperação. O ponto-chave é essa LTA. Ela divide a compra e a venda. Dá para pensarmos até num triângulo aqui. É aquela história, entre a compra e a venda eu compraria. Tá vendo onde está pontilhado aqui, queridos? Porque aí o que ela faz? Se ela montar um fundo aqui, ela anula a simetria em A com alvo em 2064. Ó. Aí ela pega os vendidos mais recentes de surpresa. Sempre vai ter gente querendo especular na ponta vendedora dos ativos.
Aí tem BRFS3. Essa aí é uma ação antagônica. Ela perdeu a base do triângulo, fez o pullback, não tem sinal de fundo. Aparentemente, ela vem aqui nos 20,83. É a minha leitura para a BR Foods. Lindomar, boa tarde, Wagner. Tivemos algum motivo relevante para a correção tão forte ontem? Essa troca de elementos na equipe do Paulo Guedes. Realmente testamos a média de 21. Será que a compra voltará a dominar? Aparentemente sim, né? Hoje está subindo, capitaneado pelos bancos. Ele pede a R13 e o Rubini leve 3. Então vamos lá. A R13 leve 3. A Ares, nós havíamos comentado sobre ela, é uma ação que eu penso que está num ponto interessante, sim. Ela mudou a inclinação, fez um pequeno pivô de baixa ao romper os 8,38, e a 8,39 eu já acho que era compra, mas penso que ainda tem um espaço legal aqui, está formando fundo. Você pode tomar um calor do retorno até a média, mas a chance de você ganhar na compra é muito maior do que ganhar na venda no momento. E aí o Rubini falou da Leve. A Leve fez parte da nossa última carteira, né? Nós realizamos lucro. E aí ontem, ó, ativo com memória compradora, pegou na média e subiu, é isso aí. O stop eu trabalharia com 27,20, que é o topo anterior. Daí vamos fazer os estudos aqui, a gente já falou dos bancos, né? Falar de Vale 3. Vale continua a trajetória ascendente, sem sinal de topo. Petro 4, eu entre a compra e a venda, sem dúvida compraria. Hoje, por exemplo, assim, se eu tivesse, não para montar carteira, mas sei lá, vendi um imóvel e vou ficar de olho em outro. Então, até você achar um outro, demora uns 2 meses aí, até fechar tal. Eu, por exemplo, entre alocar a minha grana. Imagina que eu vendi um imóvel 500 mil. Em vez de colocar essa grana em renda fixa, que é o que muita gente faz, né? Mesmo hoje em dia, sabendo que vai usar o dinheiro ali na frente, colocaria em Petro. Por exemplo, vendi um imóvel 500 mil, boto na Petro até eu achar um outro imóvel, um outro negócio. Eu penso que hoje é melhor do que a renda fixa. Seria um raciocínio que eu seguiria, assim. Então, hoje uma reserva, não de emergência, mas uma reserva que tenha liquidez. Imagina que você tem o hábito de colocar em algum ativo de renda fixa com liquidez diária ou na própria poupança. Eu prefiro pôr em Petro, né? Ela está descontada, está com as bandas justapostas, né? Hoje eu faria isso, eu trabalharia dessa forma, opinião minha. Ah, mas tem risco de cair? Tem. Mas é uma opinião minha. Aí nós temos a B3 e a SA3. Acho mais provável montar fundo aqui do que buscar os 51,82. E aí Ambev. Ambev tem o padrão da prancha do pirata. Volume estável. Tá esquisita aqui. Acho que ela vai escorregando, derretendo. Não tá mostrando força, não. China 11. Eu penso que está mais para compra do que para venda nesse patamar, principalmente se ele escorregar, cair mais uns 2%. E VVB11, lembrem-se sempre, né, que é diretamente proporcional ao dólar. Então o dólar está em queda, o mais provável é que ela teste essa LTA. Aí a minha amante local, Web, tem focinho e orelha de mastro bandeira, ó, típico, redução de volume durante o movimento corretivo. A Cury tá me decepcionando, minha esposa. Né? A Cury tá decepcionando. Ela não consegue passar os 10,08. Vamos segurar um tempo ainda. Senão talvez eu troque de esposa. Eu tenho até candidata já. Ok. Aí a gente vê aqui os ativos no... Ela tá no lucro tudo, mas não tá atendendo o que eu esperava. MME. Fluxo para mercados emergentes, ok. Subindo passo a passo, isso é bom para o Brasil. Ring, acertamos a movimentação de teste do topo anterior em média de 21. O Bitcoin seria um repique. Lembra que eu comentei ontem que nós temos aqui 55.440 e a média de 21 é o ponto a ser rompido.
Está levemente acima, né? Acima da média de 21, pode voltar para 64, 65 mil dólares. Agora, abaixo, deve voltar nesse fundo, se começar a derreter. Aí, petróleo Brent deve ir na parte alta aí do alargamento, assim como o WTI em Nova York. BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, vai derretendo passo a passo. Aí nós temos a Bolsa do Japão, de lado, dormindo, como fez a Bolsa de Londres anteriormente. China acionou o fundo de ontem, deve continuar subindo. Eurostock 50 subindo a ladeira, não tem sinal de topo. A mesma coisa na Bolsa da França, tende a romper esta máxima recente. O índice DAX na Alemanha, eu penso que está acumulando aqui para romper região de 15.330 aqui e voltar a testar 15.500 pontos. Reino Unido a mesma coisa, subindo ladeira. As bolsas americanas estão na expectativa pelo Fed, né? Então, hoje 15 horas, então sobre a média, o índice Nasdaq, eu vejo uma acumulação para o movimento provavelmente comprador no Dow Jones e a mesma coisa no S&P, que hoje bateu máxima histórica intraday de novo, né? Ó, tinha sido 4194.2, 4197, então vai aproximando o médio preço. Aí temos, queridos, o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. O alvo mínimo, na minha opinião, ainda para essa semana é 36,78, talvez hoje. Quem sabe aqui 36,85. O VIX, índice do medo, Volatility Index, está caindo passo a passo, está bem amassado, mas não tem espaço, não tem motivação para subir. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, não consegue passar a média de 5 aqui, então não vejo isso daqui como um fundo confiável, digamos assim. O milho ele vai corrigindo topos e fundos ascendentes. Somente um fechamento abaixo da mínima da Shooting Star em 106,24. Não preocupar, mas poderia trazer alguma correção até o 105,17, por exemplo. O milho é para cima, né? E aí a gente tem aqui o Bovespa em dólar. Assim como o EWZ, uma barra forte, firme aqui, mostrando convicção. Daí, queridos, eu vou fazer... Ontem eu não fiz o estudo de Smiles, acabou passando. Eu anotei, mas não fiz. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe, se está tudo certo. Tudo certo. Eu não fiz, mas eu vou fazer hoje. Então nós temos aqui Smiles. Smiles é um ativo muito pouco interessante. Nem ao balanço reage, né? Eu acho que é o ativo que tem a menor volatilidade histórica hoje. Eu não colocaria a minha grana nessa ação. O balanço da CESP veio muito forte, né? Mas o ativo está em queda, né? Talvez adiantou a movimentação anteriormente. Seria uma queda que gera oportunidade. Está cumprindo uma simetria em A, talvez. O balanço veio muito bom. Talvez o ativo precificou antes, né? Comeu o lanche antes do recreio. Cielo, balanço muito forte também. E aí o ativo cai, né? Tinha precificado provavelmente. Cielo é uma tranqueira de papel. Tem um desenho de um oco aqui, aí você fala, ah, legal, ombro, cabeça, ombro que eu aprendi num livro. Perdeu 3,60, eu vou vender. Aí é capaz dela fechar acima de 3,60 e subir na sua cabeça. Então é uma ação que... Eu lembro que eu era entrevistado pelo Felipe Miranda, que hoje é CEO da Empíricos, né? Ele era jornalista do Infomoney e ele tinha um programa lá que ele te perguntava uma série de coisas. Qual que é o ativo que você não operaria no momento? Putz, eu não operaria nem Smiles nem Cielo. Eu acho pouco interessantes essas duas ações. Aí também saiu o balanço e toda a parte de números tal do balanço eu faço no Informe Cenário. Para quem não assina, é só entrar em toptraders.com.br. É aquela história, pessoal. A compra boa foi aqui embaixo, né? Houve um rompimento falso. Isso é típico em IPOs. Você tinha um fundo aqui a R$30,02. Legal. Daí, você tem um rompimento falso. Compra.
Fez um mega pivô, agora é para administrar. Eu não entraria nem a pau no ativo, administraria por mínima do dia ou até no intraday. Ou se ela romper, por exemplo, 39,87, colocaria o stop a 39,80, mesmo no intraday pós-rompimento. É o que eu faria. Aí a gente tem Movida. Move 3. Parece um oco, né? Não acredito que ele seja acionado, mas também não vejo o ativo como sendo muito interessante. Aí VEG. VEG é VEG, né? Balanço forte. Essa aqui eu vejo como oportunidade. Está rompendo um pequeno pivô a 37,98, está 38,06. Essa aqui eu vejo como oportunidade. E aí, para nós finalizarmos, hoje não vai ter radar porque tem a live com o Montiel. O Ibov, ele respeitou realmente essa retração de fibra. Eu vou até tirar esses pontos aqui. Média de 21, quase tocada. Esse ponto está escondido aqui atrás. Eu vou marcar a máxima recente, 121,975. Correto? Aqui dá uma impressão. Eu até brinquei, né? Que tem focinho, orelha e rabo de mastro bandeira, aquele jeitão do mastro bandeira. Será, né? Eis a questão. Temporada de balanços, tudo pode acontecer. Talvez assim faça mais sentido. Né? Uma espécie de um pequeno canal e tal. Então, o mais provável no curto prazo seria o teste do 120,845. Então tem uns 500 pontos, 600 pontos para subir. Né? Pelo menos para testar essa região. Daí faz sentido já atualizar os pontos, ó. Então aqui é o 121,390. Né? Provável teste 121,390 nos próximos dias. Aí o BOVA11, eu vou tirar isso daqui, vou pontilhar esta LTB. Né? Faz sentido alguma coisa assim? Acho que sim, né? Uma mistura aí de canal com... Quase um canal, as retas não são exatamente paralelas. Então, usando o mesmo racional, o teste de 116,73 seria o mais provável. Sim ou não? Vai depender do Fed hoje. Mini índice, desenho parecido, o canal no mini índice ele é mais perfeito. Aí se nós atualizarmos os pontos, eles seriam 121,750. E 121,475.
correto? Então o teste de 121.750 seria o mais provável no curtíssimo prazo, talvez amanhã, depois, sei lá. Aí mini índice aqui na tela. Ontem eu já tinha adiantado isso daqui para o meu grupo fechado, aí eu estou mostrando para vocês agora, né? Eles pagam para estar no grupo fechado, é o que faz a roda girar, aqui na Top Traders, uma vez que quase tudo que a gente faz é gratuito. Então houve um rompimento falso, eu tinha mostrado para eles ontem à noite que eu acreditava nesse movimento, 119.355, quase tocou a parte baixa aqui do canal, de W, 119.880, que pode trazer o preço a 121.540 ou até esticar a 121.750. Aí o dólar tem fluxo, a gente mostrou, ele vai indo para baixo, né? No intraday ele está tentando montar fundo aqui nos 60 minutos, para pelo menos repicar, alguma coisa assim, e grande volume. E juros, os juros estão pendurados numa LTA e devem pelo menos tocar a média de 21 aqui, amparados por essa linha que conecta os fundos desde janeiro. Então é isso aí, deixem o like, se inscrevam no canal e participem na área de comentários, onde vocês são muito bem-vindos. Saúde e paz a todos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, valeu!